eu fui professor durante quase 30 anos, inicialmente na antiga ESAL, né, que depois virou Universidade Federal de Lavras, e tenho uma satisfação muito grande de ter vivido esses anos aqui. Então, na verdade, eu estou satisfeito com as três atividades que eu fiz na vida: como agrônomo, como professor e como pesquisador, né? Nosso entrevistado de hoje é o professor Wilson Roberto Maluf, professor da Universidade Federal de Lavras. Obrigado, professor Maluf, por estar conversando conosco hoje sobre sua carreira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aloysio. Eu agradeço a sua atenção e de toda a sua equipe, né? Me sinto honrado, na verdade, em poder falar com vocês hoje. Conta para a gente, professor Maluf, um pouquinho da sua origem. Como era a sua vida antes de estudar, fazer sua graduação em Piracicaba? Bom, eu sou piracicabano, né? Nasci em Piracicaba em 1954 e vivi lá até praticamente me formar no curso de agronomia. Em 1954, Piracicaba era uma cidade ainda pequena, pouco mais de 50 mil habitantes, né? Então, eu tive uma infância muito agradável, uma cidade muito agradável, e eu tenho saudade disso até hoje. Estudei sempre em escola pública, né? Inicialmente no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que é uma escola tradicional na cidade, né? Estadual, e posteriormente no Instituto Sudmenuce, também uma das escolas mais antigas, públicas mais antigas de nível médio do estado de São Paulo, onde eu tive professores assim excelentes, de mais alta qualidade, né? Sinto saudade dessa época, sim. E posteriormente entrei no curso de agronomia, né? E daí me formei em agrônomo em 1975 e estou aqui trabalhando desde então na área de agronomia, né? E o que mais marcou a sua carreira como estudante de agronomia, o seu período na Exalc? De agronomia, na verdade, você sabe que Piracicaba é uma Exalc, né? Uma tradição na cidade, é uma escola mais centenária, e então todo piracicabano tem essa admiração e esse orgulho da escola. Eu, na verdade, durante o meu curso médio, eu sempre gostei muito de matemática, física, essas coisas, e já na época, antes de eu entrar na agronomia, nós tínhamos o SENA, né, que hoje é anexo à escola, é o Instituto da USP, né, anexo à Exalc, e eles tinham um curso, chamava Curso de Introdução à Energia Nuclear na Agricultura. Eu, na verdade, até gostaria de ter sido físico, sabe? Mas, como em Piracicaba não havia curso de física, mas havia esse curso do SENA. Então, eu, na verdade, entrei no curso de agronomia pensando em fazer o curso do SENA. E eu consegui esse curso. Era um curso de 2 anos, né, em que você pleiteava a admissão a ele no final do primeiro ano de agronomia. Havia um processo seletivo, né, foram selecionados 15 estudantes no total, e durante 2 anos nós tínhamos um currículo, né, nessa área que era equivalente ao de um mestrado hoje, de um bom mestrado hoje. Nós as aulas eram concentradas durante os períodos de férias da agronomia, mas nós chegávamos a ter 8 horas de aula por dia, e de assuntos assim, tipo cálculo vetorial, metodologia de radioisótopos, física nuclear e coisas desse tipo, né?
bioquímica avançada, cinética de enzimas, enfim, era um curso básico muito forte. Eu me dediquei durante 2 anos, que foram concomitantes ao segundo e terceiro ano de agronomia, eu me dediquei com tudo que eu pude a esse curso do Sena, sabe? Mas quando chegou no quarto ano, seria o quarto ano da agronomia, na época, o último ano que nós tínhamos, eu me dei conta de que faltava alguma coisa. Quer dizer, que eu gostaria de ter algo assim um pouco mais aplicado. Eu não diria aplicado, porque lá também era aplicado, mas vamos dizer assim, alguma coisa mais diretamente ligada à planta, né? E falei, bom, e o que eu faço agora? Eu pensei um pouco, eu falei, olha, o que eu gostaria de ter feito nesses anos e que eu não pude me dedicar da maneira como eu gostaria? Olha, eu gosto de genética, né? Mas quem eu vou procurar no departamento de genética? Me lembrei que meu primeiro professor no departamento tinha sido o professor Ciro Paulino da Costa, aliás, que me deu aula de citologia. Mas eu lembro que ele trabalhava com hortaliças. Falei, olha, tá aí um negócio que acho que eu vou gostar. Melhoramento de hortaliças. E fui conversar com o professor Ciro, ele me aceitou como estagiário, e foi, na verdade, a revelação da minha vida. Eu falo que, para mim, aquilo foi a mesma coisa que a estrada de Damasco foi para o apóstolo Paulo, sabe? Quer dizer, eu enxerguei, né, o meu caminho, na verdade. E assim foi, então, o curso de agronomia. Foi dessa maneira que eu entrei para a agronomia e foi dessa maneira que eu entrei depois para melhoramento genético de hortaliças, né? Foi assim, foi dessa maneira, não muito planejada. Ao terminar o seu mestrado e PhD em Purdue, em West Lafayette, conta alguma história curiosa, algum desafio que eventualmente você tenha passado durante o seu período de treinamento nos Estados Unidos, professor Maluf? Olha, eu vou ser muito franco. Eu fui com medo, como a maioria dos que vão com medo, né? A gente sempre acredita que pode não estar, além da dificuldade da língua, e que a gente pode não estar à altura de acompanhar um curso em uma universidade famosa, etc. Mas eu descobri rapidamente, quando cheguei lá, que não era uma universidade como a que eu tinha estudado, né? E, na verdade, na época havia um grande número lá de brasileiros, era o auge das contratações da Embrapa, isso nós estamos falando do ano de 75, 76, né? Bom, primeiro eu descobri que eu não tive grande dificuldade com a língua, que eu falava inglês relativamente bem. E descobri que não havia nenhum segredo, e não só porque eu estudei na Exalc, mas nós tínhamos lá estudantes brasileiros de todas as universidades brasileiras, do Sul, Nordeste, etc., e todos se davam muito bem, tão bem quanto os bons alunos americanos. Então, eu não posso dizer que eu tive grande dificuldade, e eu acredito que a maioria dos colegas brasileiros que estavam lá naquela época também não teve grande dificuldade. Isso é um crédito, né, que a gente, às vezes, como brasileiro, nosso eterno complexo de vira-lata, não dá às nossas universidades. E eu muito cedo percebi que um bom aluno numa boa universidade aqui no Brasil tem todas as condições de ter sucesso lá fora também, tá? Essa foi a minha experiência. E como foi o seu relacionamento com o seu orientador? Olha, meu orientador, professor Edward Tigler, hoje falecido, aliás, faleceu muito cedo, adoeceu e faleceu já faz certamente mais de 20 anos,
Mas ele era uma pessoa espetacular, né? Ele era canadense de nascimento, na verdade, ex-aluno da Universidade de Purdue também, e o primeiro emprego que ele teve, ele foi contratado para ir para Viçosa, na época um convênio que Purdue tinha com a Universidade Federal de Viçosa. Ele viveu em Viçosa vários anos, adorou Viçosa, adorou o Brasil, era entusiasta do Brasil, dos brasileiros. Um filho dele, inclusive, nasceu em Viçosa, né? E ele falava português fluentemente. Não que eu quisesse que ele falasse comigo em português, porque eu queria treinar o inglês. Mas era uma pessoa espetacular, sabe? Me deixou saudade, uma pessoa sempre presente, assim, muito amiga, e amiga de toda a comunidade brasileira, quer dizer, ele, que não era pouca lá, era grande, né? Então, assim, foi um relacionamento ótimo, isso eu posso dizer, né? Excelente, excelente. Olhando para a sua carreira, professor Maluf, a gente observa que você atuou como professor, pesquisador e agrônomo. Qual dessas três áreas de atuação lhe trouxe mais satisfação? Olha, eu acho que é difícil separar, né? Na verdade, eu comecei como agrônomo e pesquisador. Na verdade, a minha vida toda eu quis ser pesquisador e consegui isso daí. Minha experiência como professor, antes de me formar em agronomia, era limitada. Eu sempre dei aulas particulares e cheguei a dar aula também em nível médio. Durante o meu curso de agronomia, eu fui professor de química e nível médio, né? Então, como eu entrei na Embrapa logo depois de formado, e para atuar como pesquisador, e era o que eu queria, na verdade, eu, na verdade, nunca me pensei como professor, né? Mas, como eu falei, houve, a partir da minha entrada na UFLA, eu confesso que eu até fiquei com medo da responsabilidade de ser professor, né? A gente fala uma coisa, de repente fala uma bobagem, aquilo é amplificado lá por centenas ou milhares, né? Mas foi um relacionamento muito bom desde o começo, sabe? Com os alunos, tanto de graduação como da pós-graduação, e foi, na verdade, a parte talvez mais satisfatória da minha vida. Também foi a mais longa, né? Porque eu, sem deixar de ser agrônomo e sem deixar de ser pesquisador, eu fui professor durante quase 30 anos, inicialmente na antiga ESAL, né, que depois virou Universidade Federal de Lavras, e tenho uma satisfação muito grande de ter vivido esses anos aqui. Então, na verdade, eu estou satisfeito com as três atividades que eu fiz na vida: como agrônomo, como professor e como pesquisador, né? Excelente, e marcou muito bem, com grandes contribuições em cada uma delas. E como pesquisador, a gente observa que você esteve na Bioplanto, uma das poucas e grandes empresas de biotecnologia à época no Brasil. E alguma experiência vinda desse trabalho para os anos subsequentes que o senhor se recorda? Olha, contando a história, né? Na verdade, eu deixei a Embrapa voluntariamente, eu pedi demissão em 1984, final de 84, né? E fui para a Bioplanta, que é a empresa que estava sendo formada ainda na região de Campinas. Eu fiz isso porque, primeiro, eu sou da região, eu sou de Piracicaba, então na região de Campinas, né? Foi a chance de eu voltar às minhas origens. Então, eu fui à Bioplanta, era uma empresa pertencente ao grande grupo internacional de tabaco, né? E que, na época, esse grupo tinha como prioridade entrar em novas áreas, não fosse tabaco. Então, a empresa
fundou a Bioplanta, né? Eu, quando cheguei, a Bioplanta funcionava numa casa alugada, quer dizer, não estava sendo construído o prédio da pesquisa, etc. E esse mesmo grupo comprou, na época, várias empresas de suco, etc., né? Com essa ideia da diversificação. Então, a experiência que eu tive na Bioplanta foi eu fui o primeiro a ser contratado, primeiro pesquisador a ser contratado, e tive um chefe que hoje falecido, infelizmente, mas que tenho muita saudade, um brasileiro de nome estrangeiro, mas um brasileiro carioca da gema, o Peter Seelig, que foi uma pessoa espetacular, uma visão, ele era um executivo que veio da área de petróleo, na Shell, mas era uma pessoa com uma visão incrível, né? E na Bioplanta, eu tive oportunidade de conviver depois com vários outros colegas, a maioria deles egressos ou da universidade ou da Embrapa. Eu posso citar os nomes aqui, começando pelo meu diretor de pesquisa na época, o professor Rui Caldas, da UNB, uma pessoa espetacular, tanto do ponto de vista de conhecimento, visão agronômica, visão de futuro e relacionamento pessoal, né? Assim como o meu colega, a professora Linda Caldas, esposa dele, foi minha colega, gerente de pesquisa também, o professor Ming Lin, também ingresso ao UNB, né? O professor Marcos Paiva, que foi meu colega em Purdue e era professor na EDAL, hoje UFLA, né? E que eu tirei da UFLA, porque eu convidei ele para ir para a Bioplanta, e o Márcio de Assis, o professor Dr. Márcio de Assis, que era da Embrapa, assim como eu fui egresso da Embrapa. Então, nós tínhamos 5 gerências diferentes, a Bioplanta trabalhava, cada um era responsável pela sua gerência, né? A professora Linda Caldas estava na área de cultura de tecidos, pesquisa, o professor, o doutor Márcio de Assis, fazia uma coisa interessante, que muita gente que não é do ramo não tem essa ideia. Cultura de tecido, naquela época, nós estamos falando aí de 1985, existiam muitos laboratórios no Brasil, mas todos eram de pesquisa. Há uma dificuldade inerente quando você tem que transpor uma tecnologia gerada num laboratório de pesquisa e colocar em produção. Então, nós tínhamos 3 gerências de cultura de tecido. A do Marcos Paiva era de produção, a da Linda era de pesquisa, e o Márcio de Assis ficava lá no meio, fazendo a transição. Isso é extremamente importante, porque para a tecnologia chegar ao consumidor ou chegar ao mercado, não basta ter pesquisa bem feita, é preciso que tenha processos que possam levar. Então, quando você fala em produção, não é saber, eu sei propagar rosa in vitro. A questão é, você vai ter que entregar 100 mil mudas de rosa no dia 15 de outubro de 2020. O desafio é esse. Não é simplesmente saber, é cumprir prazos, ter processos que permitam isso. Então, a Bioplanta foi extremamente feliz nesse aspecto, né? Uma outra área que havia na Bioplanta, na época, era a área de micorriza. Excelente, eu considero assim pioneiro em muitas coisas aqui no Brasil, e é uma pessoa também tanto na parte técnica como no relacionamento humano. Na UNB ele era virologista, na Bioplanta ele passou a ser o expert em micorrizas, né? E eu fiquei na área de melhoramento genético, dentro daquela ideia que o grupo tinha
vamos dizer, investir em outras áreas. Uma delas foi adquirir uma companhia de sementes, de hortaliças, na época, né? Então, eu trabalhava, né? Comecei do zero, praticamente, lá, para criar variedades e que essa empresa eventualmente viesse a comercializar, né? Essa foi a minha ideia. A gente usava todas, como havia assim, uma interação muito grande entre as áreas, por exemplo, eu usei a nossa expertise em cultura de tecidos na época para fazer híbridos com clones autoincompatíveis de couve-flor. Quem conhece um pouco de autoincompatibilidade em brascas sabe que é um assunto até meio complicado, né, de entender e tudo, mas não diria difícil, mas muito trabalhosas e demoradas, é obter linhagens autoincompatíveis homozigóticas. Agora, com a clonagem de parentais, nós abreviamos muito esse tempo, porque não havia necessidade de obter linhagens autoincompatíveis homozigóticas. Elas poderiam ser até heterozigóticas, né? Já que a propagação ia ser vegetativa. Então, assim, nós tivemos essa experiência que foi muito válida. A Bioplanta realmente fez um trabalho excelente enquanto ela durou, né? Foi uma empresa assim que deu saudade. As pessoas, né? Eu tenho saudade desses colegas. Muitos ainda estão vivos, alguns infelizmente ainda não estão mais vivos, mas eu tenho muita saudade dessa época, dessa interação que eu tive com eles. A gente olhando o seu currículo, conhecendo o professor Wilson Maluf um pouquinho mais de perto, a gente vê que o senhor sempre coloca grande intensidade nos seus projetos e nas suas atividades. Conta um pouquinho para a gente do seu lado empresarial com a Hortiagro. Bom, aí foi o seguinte, né, como eu falei, uma das coisas boas que aconteceu durante o meu período da Bioplanta é que até por força do trabalho, a gente teve que se envolver bastante com necessidades de mercado, essas coisas assim. Então, isso me deu uma ideia bastante clara do que eu poderia fazer e contribuir em termos de criação de novas variedades, né? Infelizmente, a Bioplanta teve vida curta, porque quando chegou 1990, essas empresas, esses grandes grupos empresariais, eles têm políticas interessantes, mas elas podem mudar rapidamente, sabe? Como eu falei, a Bioplanta foi criada na premissa de que o grupo queria se diversificar, tal, sair só da área de tabaco. Só que depois muda a administração lá em cima e o novo administrador tem outras ideias. Fala, não, agora nós vamos livrar de tudo dessa diversificação e vamos concentrar no tabaco de novo. E com isso foram vendidas as empresas de suco que ela tinha comprado e a Bioplanta foi fechada. Tá certo? Foi fechada. Então, a primeira coisa que foi fechada foi a área de semente de hortaliças. Então, como parte do meu acordo de demissão, eu recebi o direito de usar todo o material genético que eu tivesse desenvolvido lá, né? Eles me deram isso, declaração de papel passado, que eu tenho até hoje guardada aqui comigo, e de que eu poderia usar isso daí e fazer o que eu quisesse com ele para qualquer uso, seja em entidade pública ou privada, etc. Tá? Bom, e foi assim que eu acabei vindo para a UFLA também. Quer dizer, na época, vamos dizer, não saí da Bioplanta, fui saído da Bioplanta, né? E fui procurar o que fazer. Foi uma época até complicada, porque o fechamento
da Vigor Agro, que era a empresa de sementes, foi no dia do Plano Collor. No dia do Plano Collor. Quer dizer, naquele dia eu recebi duas péssimas notícias. Uma era o Plano Collor, e a outra é que, além de tudo, meu emprego tinha ido embora junto com toda a equipe da Hortiagro, né? Mas, como eu falei, eu mandei meu currículo para vários lugares. Aconteceu que na UFLA havia uma vaga antiga, que tinha sido aberta quase 10 anos antes, com a saída do professor Simon Cheng, que na época tinha ido para a Embrapa. Então, ficou constando em ata no Departamento de Agricultura de que um dia essa vaga voltaria para a olericultura, né? E com isso eu acabei vindo para a UFLA, né? Por obra e graça do professor Marcos Paiva, meu colega Marcos Paiva da Bioplanta, que eu tinha tirado aqui da UFLA, paradoxalmente, né? E do professor Maurício de Souza, do então, Departamento de Agricultura, também foi uma pessoa que colaborou muito comigo, eles indicaram o meu nome, eu entrei como professor substituto, e logo depois houve um concurso, tal, eu passei a ser do quadro permanente, né? Mas, assim, eu trouxe comigo as sementes, e essas sementes, esse germoplasma que eu tinha desenvolvido durante 4 anos na Bioplanta, alguns materiais que estavam, assim, quase prontos para o mercado, né? Falei, o que eu faço com esse material aqui na UFLA, né? Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, tudo que for, vou colocar à disposição dos alunos, principalmente os de pós-graduação, né, para fazer os trabalhos de tese. Tem muito assunto que esse material pode gerar. E agora, vamos manter o seguinte, o material genético era e continua sendo meu, tá certo? Nesse meio tempo, eu li uma notícia também, né, isso, uma revista do ramo de sementes, de que a Pioneer, a empresa Pioneer, Hybrid International na época, né, que era a maior empresa de sementes no mundo, sementes, não de hortaliças, sementes no mundo na época, nós estamos falando de 1985, que ela queria diversificar e entrar no ramo de hortaliças, e que estava procurando parceiros no mundo, e que, ao contrário de outras grandes empresas que queriam comprar empresas já estabelecidas, ela daria preferência a grupos de pessoas, pesquisadores, etc., que tivessem germoplasma. Eu falei, ué, isso sou eu, né? Isso sou eu. Daí eu entrei em contato com a Pioneer aqui no Brasil, a administração deles foi espetacular também, e nós fizemos 2 reuniões, em 2 reuniões nós fechamos um acordo, aí foi um convênio entre a Pioneer, eu e a FAEP, que era a nossa fundação, de um lado, né? Então nós arrendamos uma área da FAEP para trabalho com a Pioneer, com a condição de que haveria condição para os alunos da UFLA fazerem teses, etc., né? O germoplasma continuaria sendo meu, mas a Pioneer teria exclusividade na comercialização. Então, foi um acordo, assim, muito às claras, muito, assim, com o parecer da nossa assessoria jurídica aqui da UFLA e tal, né? E fizemos esse acordo. Mas montamos uma estação experimental com o dinheiro da Pioneer, com recursos da Pioneer, obviamente, né? Contratamos gente, iniciamos o programa o programa de melhoramento deu uma retomada muito rápida, iniciamos também a questão da tecnologia de produção de semente, que é outra, vamos dizer, outro desafio, além do melhoramento, né? Às vezes você tem um material bom, mas é difícil de produzir semente. Então, iniciamos isso daí também, né? E, enfim, foi uma atividade bastante boa, mas também durou pouco.
depois de 2, 3 anos, a Pioneer resolveu que não queria mais entrar no ramo de semente de hortaliça no mundo. Então, de novo, eu volto quase a estaca zero. Estaca zero não, porque o hipoplasma, nessa altura, já estava mais melhorado ainda, né? Falei, bom, o que eu faço com ele? Né? O hipoplasma aí tem quase material quase para lançar. E eu vou ver como. Falei, vamos fazer uma empresa. Véio. Então, nós fizemos uma empresa, que foi Hortiagro, né? Essa empresa continuou funcionando lá, nós refizemos o contrato, ele passou a ser da Hortiagro com a nossa fundação, né? E nesse contrato rezava isso, que nós tínhamos que dar suporte ao programa de pesquisa em hortaliças da UFLA, né? O que nós fizemos durante mais de 20 anos, né? E como que nós íamos manter aquilo? Porque a UFLA não tinha recursos para isso. Recursos do CNPq, FAPEMI, etc., eles existem para projetos de pesquisa específicos, como você bem sabe, mas não dá para manter uma equipe de funcionários. Chegamos a ter mais de 20 funcionários lá. Nós não podemos pagar funcionário com dinheiro de projeto de CNPq, né? Então, nós tínhamos que gerar uma produção de semente que, pelo menos, permitisse a gente viver, né? Quer dizer, custear aquilo lá. E nós, com todas as dificuldades de mais de 20 anos, conseguimos fazer isso, sabe? A Hortiagro, ela não apareceu muito como marca própria, porque nós vimos que isso seria muito difícil para uma empresa em que os proprietários são professores e têm que dar aula e orientar aluno, né? Não dá. Então, o que nós pudemos fazer, nós fizemos vários convênios, várias empresas de semente, e elas comercializavam os nossos produtos com o nome deles. Eles davam o nome, quer dizer, para todos os efeitos, a Hortiagro não aparecia na história, né? Mas nós tivemos vários híbridos de tomate nosso sendo plantados no mercado, de tomate, de pimentão, de couve-flor, de pepino, enfim, ao longo dos anos, sem que, na verdade, alguém soubesse muito disso, porque não conhecia a marca Hortiagro, tá? Mas tínhamos e ainda temos, né? Tínhamos e ainda temos. Então, essa foi a história da Hortiagro. Foi mais de 20 anos. Foi uma história assim, extremamente produtiva para ambos os lados. Para a Hortiagro foi bom, porque eu sempre falo que a Hortiagro tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que eu não fiquei rico, viu? Nunca fiquei rico. Pelo contrário, teve época que tive que botar meu dinheiro em cima lá para manter. A parte boa é que em 20 e tantos anos, muitas empresas começaram, saíram do mercado e nós estamos lá, ainda existimos. Então, essa foi a parte boa para a Hortiagro. Para a UFLA, eu não tenho dúvida que foi muito boa. Eu orientei, assim, pessoalmente, foram 67 dissertações de mestrado e já nem lembro de doutorado, acho que foram 45 de doutorado, todas com assuntos relevantes ou para a produção de sementes ou para assuntos, assim, básicos do melhoramento. Por exemplo, nós começamos a trabalhar com resistência a inseto às cegas. Nós tínhamos uma espécie selvagem, nós tínhamos uma espécie cultivada, não tinha a menor ideia como era a herança daquilo. Então, eu empreguei meus alunos para decifrar esses aspectos básicos que a gente precisava saber. Mecanismo de herança, heredabilidade, como é que faz, métodos de seleção, essas coisas. E foram mais de 112 teses. Até hoje, ainda tem mais uma que ainda está em andamento, apesar de eu estar aposentado. Então, foram 112 teses. Todas elas, sem exceção, tiveram a colaboração
da bioplanta, principalmente com recursos humanos, nosso corpo de funcionários, né? E também estrutura física, que também fomos nós que fizemos, né? Alguma parte dela foi herdada da Pioneer, mas uma boa parte foi feita por nós também, né? Então, hoje na verdade, que a Orteagro entrou numa fase um pouco mais, vamos dizer assim, banho-maria, né? Eu doei a estação experimental para a UFLA. Hoje é a UFLA que mantém aquela estação, mais especificamente para o Departamento de Agricultura, né? Mas é uma estação assim simples, mas que tem toda a infraestrutura que nós precisamos. Tem galpões de máquina, tem algumas máquinas, tem laboratórios, tem até uma casa assim, que pode ser usada por alunos que precisem dormir lá, tem cozinha, banheiro, quarto, etc. Tem estufas, tem irrigação por gotejo, tem irrigação por aspersão. Então, basicamente, embora seja uma estrutura simples, mas é uma estrutura que foi muito útil durante esses 20 anos do Orteagro e que hoje está sendo bastante útil também para o Departamento de Agricultura da UFLA, né? Essa história da Orteagro. Pois não? O seu legado, professor Maluf, é conhecido muito além das fronteiras de Lavras. A gente sabe muito bem das suas contribuições aí, não só em termos de variedades, mas todas essas contribuições aí para a parte educacional são grandemente apreciadas. O progresso genético anual, no caso do melhoramento, de uma maneira geral, é baixo. E hortaliças não é uma exceção. Quando a gente olha, entretanto, o progresso genético acumulado ao longo dos anos, realmente é que podemos ter uma ideia das contribuições. Como você vê essas contribuições do melhoramento genético de hortaliças no Brasil? Olha, foi uma coisa até muito simples. Há 30 anos atrás, não se plantava praticamente híbridos da maior parte das espécies. Por exemplo, tomate, pimentão. Havia, assim, nós podemos dizer o seguinte, para híbridos em hortaliças, limitava-se a, basicamente, couve-flor de verão, poucas couve-flores de poucas empresas, né? Couve-flor híbrido de verão. Havia híbrido de berinjela, que era um híbrido público desenvolvido pela Exalc, que há muitos anos atrás, né? O híbrido F100, era um híbrido público, várias empresas ofereciam esse híbrido, mas ele era adquirido diretamente da Exalc, do professor Ciro Paulino e do professor Icuta, e praticamente só havia o híbrido de tomate, que não representava mais do que talvez 2% do mercado, e a semente era importada. Então, essa era a situação. Hoje em dia, para grande parte dessas espécies, inclusive autógamas, né, o emprego de híbridos é praticamente total, pelo menos em escala do produtor comercial, produtor profissional. Isso vale para tomate, pimentão, berinjela, lógico, né? Já começa a ter híbrido de jiló no mercado, sem contar, né, de cebola, cenoura, as brássicas todas, etc. Então, isso mudou muito. Outra coisa que mudou muito foi a segmentação do mercado. Há 30 anos atrás, quando você falava em tomate, tinha tomate tipo Santa Cruz, que é o tipo barrilzinho, e tipo salada, que era aquele fruto grandão, achatado, né? Hoje em dia nós temos o tipo Santa Cruz, nós temos o tipo italiano, que é mais comprido, nós temos o tipo salada longa vida, que não é tão grande quanto o saladão antigo, mas fruto bem mais firme. Continuamos a ter o saladão antigo. Tem os chamados tipos cereja, que hoje em dia não é só cereja, porque cereja é redondinho, né? Mas tem o
o alongadinho, que é o tipo grape, tem o formato de coração, enfim. Então, o mercado segmentou-se e gerou necessidades de melhoramento para cada um desses segmentos. Mesma coisa aconteceu com alface. 30 anos atrás era basicamente um tipo de alface só, tipo manteiga. Hoje em dia nós temos alface crespa, né, tipo Batávia, temos alface, temos a manteiga, e temos alface roxa, e temos alface própria para hidroponia, temos alface própria para cultivo protegido, enfim, o mercado segmentou-se e gerou novas necessidades de melhoramento, né? Essa é a mudança que eu vi nos últimos, eu disse, nos últimos 46 anos, que é o que eu tenho de formado, né? Excelente. Agora, um pouquinho, de forma assim rápida, que nós já estamos chegando ao final, e os seus orientados, onde estão? Olha, estão em todo lugar, do sul a norte do Brasil, do Rio Grande do Sul até nordeste e norte. Sabe? Eu devo ter um ex-orientado, pelo menos, em cada um dos estados do Brasil. A maioria deles, ou em universidades federais, ou em instituições de pesquisa federais, tipo INPA na Amazônia, Embrapa, em vários locais do Brasil, e também empresas estaduais de pesquisa, como aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim, praticamente no Brasil todo. Isso é uma das coisas que me dá bastante satisfação, né? E os desafios daqui para frente, Maluf? Olha, o desafio, como eu digo, do melhorista é sempre o seguinte: ele tem que olhar o futuro com os olhos da ciência. Eu digo assim, você tem que olhar, lógico, você tem que ouvir o mercado, os agricultores, você tem que ouvir o pessoal que comercializa, você tem que ouvir os pesquisadores, etc. Mas o pesquisador ele tem que ouvir tudo e tem que imaginar o futuro. E esse futuro nem sempre é muito óbvio para o pessoal que vive o dia a dia hoje, tipo os comerciantes, o produtor, etc. Né? Eu dou como exemplo o tomate de indústria lá na Califórnia, né? Que era, até 1965, era colheita manual e o transporte era feito em caixas. E essas caixas eram empilhadas em caminhão e ia para a fábrica, negada uma a uma. E quando o pesquisador Jack Hanna começou a fazer o programa dele visando a obtenção de colheita mecânica, ele e um colega da universidade lá em Davis, ele melhorista e o outro colega, Kobe Lawrence, que era da área de engenharia agrícola, um estava tentando fazer um tomate que desse para colher mecanicamente, e o outro criando uma máquina para colher um tomate que ainda não existia, mas que ia existir. Os dois chegaram juntos. Ele falou que ele foi muito criticado na época, que as empresas falavam assim, mas o que nós vamos... A hora que você criar essa máquina aí de colher tomate mecanicamente, o que nós vamos fazer com esse estoque de caixa que nós temos aí? Nós vamos ter um prejuízo grande, né? Então, eu me lembro que eu fui um dia na aposentadoria dele, né? Na festa de aposentadoria dele, e ele olhou para um grupo de jovens, na época eu era um deles, né? Falei, vocês, jovens pesquisadores, façam o que eu fiz. Olha, não ouça esse pessoal aí, ele apontou para o pessoal das fábricas, né? Não ouça, eles querem ganhar dinheiro imediato. Não, vocês têm que pensar no futuro. Então, esse é o conselho que eu ouvi e repasso, né? Você tem que ouvir, né, essas outras pessoas todas, mas o pesquisador tem que ter os olhos no futuro e não se intimidar de fazer coisas que podem parecer arrojadas ou impossíveis hoje, porque no futuro elas não vão ser uma realidade, né? Esse é o conselho que eu recebi e estou repassando, né? Com esse conselho que você bem passa
a quem nos assiste agora. Professor Maluf, eu gostaria de lhe agradecer muitíssimo por essa excelente conversa e lhe parabenizar por uma carreira tão brilhante e com grandes contribuições para o Brasil, não só na formação de recursos humanos, mas também com geração de pesquisa e produtos que chegaram até as prateleiras dos nossos supermercados. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço Boreio, a equipe, todos os amigos da Universidade Federal de Viçosa, né? E também o pessoal da equipe que gravou essa entrevista. Muito obrigado e tive o maior prazer de conversar com vocês.